Senhor nosso Deus, aqui está teu filho, teu servo. Ele é um ungido do Senhor também. Agora, Senhor, ele fará uso da tribuna. E nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Espírito Santo já colocou em seu coração para nos ministrar. Deus, fala conosco naquilo que o Senhor tem e nos abençoa em o nome de Jesus, o Salvador. Amém. A paz do Senhor, irmãos, amém? Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor, em mais uma noite estarmos aqui. Graças ao Senhor pela oportunidade, graças ao Senhor por mais um dia, mais uma noite abençoada, eu creio em nome de Jesus. A vida do crente não é fácil não, olha só, acabou de quebrar o óculos do abençoado. Não tem problema não, com ele eu não enxergo, sem ele também não, então vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Se os irmãos puderem, eu peço que em nome de Jesus, abram a palavra do Senhor. Que o nome de Deus seja glorificado. Lá no Novo Testamento, num livro depois de Gálatas, depois de Efésios, no livro de Filipenses, capítulo 4, e um versículo muito conhecido, acredito eu, se não todos, a maioria da igreja. Capítulo 4, versículo 6. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Não andeis ansiosos por motivo algum. Na minha está ponto e vírgula. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Interessante que aqui está dizendo, sejam todas. Deus não está determinando uma única área. Ele está dizendo, sejam todas as vossas solicitações. Pode se assentar em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Graças te damos, obrigado, agradeço ao Senhor pela mais uma oportunidade, a oportunidade de chegar aqui em segurança na Tua casa. Como o pastor ministrou aqui agora, Senhor, existem nações que abriram o dia hoje debaixo de guerras, de bomba, destruição, mas a nós o Senhor nos deu a oportunidade de iniciarmos o nosso dia louvando ao Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade de passarmos o dia bem, tudo deu certo, tudo correu bem. E o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui na sua casa para adorarmos ao Senhor. Obrigado pelos momentos dos louvores, obrigado pelo momento de cumprimentar alguns irmãos, obrigado pelos abraços que recebi, pelos abraços que eu pude dar. Obrigado, Senhor, por cada minuto que o Senhor já nos permitiu estarmos aqui. Obrigado pelo momento de ofertar na Tua casa, é uma oportunidade, Senhor, poder ofertar na Tua obra. Algumas pessoas pensam o contrário, mas eu prefiro pensar como uma rica oportunidade, poder abençoar a Tua obra. Já o Senhor nos deu a oportunidade de orarmos por alguns irmãos e irmãs, pela nação de Israel. O Senhor já nos deu a oportunidade aqui de presenciarmos uma saudação do nosso irmão, pastor, junto com a tua esposa. E agora é o momento de adorarmos ao Senhor através da tua santa palavra. Seja conosco, Espírito Santo. Seja conosco, porque se o Senhor não estiver aqui conosco, do que adianta estarmos aqui, Senhor? Mas se o Senhor estiver aqui conosco, e eu creio, eu acredito, o inferno está abalado nesse momento, Senhor. Porque a sua palavra, ela diz que nela, ela não pode ser lançada e voltar vazia. O que o nosso adversário quer é que nós saiamos daqui, Senhor, piores do que entramos. Mas a sua palavra não diz isso. A sua palavra diz que nós vamos sair daqui diferente da forma como nós entramos.
Isso me faz entender, Senhor, que o Senhor não colocou uma limitação. O Senhor disse: se você chegou alegre e recebeu a minha palavra, mais alegre você vai sair. Se você chegou triste e recebeu a minha palavra, feliz você vai sair. É a sua palavra quem diz isso. Então eu peço ao Senhor, nos conduza agora. Nos conceda sabedoria, nos conceda unção, autoridade. Tira, Senhor, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, tira da nossa mente qualquer preocupação. Tira, Senhor, as preocupações do dia de amanhã, depois de amanhã, do que estamos planejando para essa semana, ou talvez do que aconteceu na semana passada. Que nesse tempo que nós vamos estar aqui agora, Senhor, falando da Tua santa palavra, que nós possamos estar ligados em corpo, em alma e em espírito. É o que eu peço a Ti e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço, pastor, pela oportunidade. Agradeço aos irmãos pela oportunidade. E peço aos irmãos, em nome de Jesus, como sempre, me ajudem a ministrar. Como sempre, eu falo aos irmãos, eu tenho um defeito, que é, eu não sei pregar sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu necessito de ajuda, primeiro, do Espírito Santo. E segundo, dos irmãos, em glorificar, em dar liberdade para o Espírito falar com os irmãos. Quando o Espírito tocar em você, confrontar você, responder você, confirmar você, afirmar você, você abre a sua boca, glorifica, dá glórias a Deus, amém, aleluia, deixa Deus te usar. E o inferno, com certeza, ele vai ser prejudicado nessa noite. É uma palavra poderosa que Paulo escreve quando ele está ainda preso. E ele então escreve uma carta ao povo de Filipos, dizendo sobre o que é servir ao Senhor, dizendo toda a sua trajetória em andar com o Senhor. É uma palavra poderosa porque, mesmo se você for estudar os versículos anteriores, é um livro muito curto, são 4 capítulos o livro de Filipenses. E você vai ver que Paulo, nosso irmão, a qual começa a sua trajetória como um carrasco, um destruidor de cristãos, mas ele tem um encontro com Jesus, e um encontro verdadeiro com Jesus, e ele é tomado por uma convicção que nada o impede de adorar ao Senhor. Isso é prova de que quando ele escreve essa carta, ele não está dentro da casa dele. Ele não está no conforto do seu quarto, se é que ele tinha conforto naquela época, porque Paulo era um dos homens que mais pregaram a palavra do Senhor. Mas ali ele não está em um momento confortável. Ele está dentro de uma prisão, escrevendo uma carta para o povo de Filipos, dizendo o quão alegre foi a vida dele, ou o quão alegre é a vida dele em adorar o Senhor. Muitas vezes reclamamos de estar dentro da igreja. Esse homem escreve essa carta dentro de uma cadeia. Muitas vezes reclamamos porque está muito quente, muito calor, não vou no culto hoje não vou adorar hoje não. E esse homem está dentro de uma cadeia escrevendo o quão é bom adorar ao Senhor. Ele está escrevendo uma carta, eu fico impressionado quando eu começo a estudar a Bíblia, porque muitas vezes nós murmuramos, reclamamos por coisas tão banais, e esse homem está dentro de uma cadeia não é um ambiente gostoso de estar. Eu nunca visitei uma cadeia, mas do pouco que eu sei de uma cadeia, é um lugar que muitos, ou se todos, não gostariam de estar. E esse homem está preso injustamente dentro de uma cadeia, sendo confrontado e escrevendo uma carta motivacional para o povo de Filipos, dizendo: vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena adorar ao Senhor, vale a pena. Se nós muitas vezes não conseguimos chegar numa igreja como essa, reclamamos, murmuramos, não conseguimos lançar uma palavra, o pastor acabou de dizer, se você puder, junta com o irmão do seu lado e ora por ele. Nós não conseguimos fazer isso. Esse homem está dentro da cadeia escrevendo: irmãos, vale a pena adorar ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena andar com o Senhor, vale a pena ser servo do Senhor, vale a pena entregar a sua vida ao Senhor, vale a pena exaltar o nome do Senhor, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena entregar as suas lutas ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai te dar. Ele não está dentro da sua casa, num ar-condicionado, uma cadeira estofada, ele não está. Porque é fácil quando você está num ambiente gostoso e você escreve uma carta motivacional. Ele não está, ele está dentro de uma prisão dizendo: nada supera a adoração verdadeira a um Deus que pode todas as coisas. É tremendo. Então você que murmura porque está muito frio, você que murmura porque está muito quente, você que murmura porque está chovendo, você que murmura porque não está chovendo, você que murmura porque vem de carro, você que murmura porque vem de ônibus, você que murmura porque vem de bicicleta, você que murmura porque vem a pé, olha só, esse homem está dentro de uma cadeia dizendo: vale a pena adorar ao Senhor.
É uma palavra poderosa, porque como é que você escreve uma palavra motivacional para alguém se você está num ambiente de luta? Um ambiente, eu fico imaginando se Paulo hoje tivesse Instagram, Facebook, YouTube, eu fico imaginando, porque o homem está dentro de uma cadeia, ele está dizendo, irmãos, nada pode abalar a sua fé, nada pode parar você, nada pode fazer você desistir, por quê? Vale a pena servir ao... É tremendo. Porque hoje é fácil, você vai na maioria das igrejas, as pessoas pregam palavras motivacionais, mas ele está num ambiente bom. Eu quero ver quando você está num ambiente que Deus parece que não está agindo do jeito que você gostaria, mas você está lá, ei, permanece, por quê? Vale a pena adorar ao... O irmão acabou de pregar aqui, ó. Irmãos, eu não tenho nada no meu bolso, eu não tenho nada no outro, mas vale a pena adorar. Eu me lembro uma vez que eu estava numa igreja, chegou um irmão, um levita abençoado e disse, era um culto de quinta-feira, a igreja estava lotada, meu irmão, naquele dia, lotada, tinha eu e mais 3 obreiros na igreja, e ele é um levita famoso, ele disse, ei, meu irmão, eu fui convidado para louvar aqui na igreja hoje, e ele era um influenciadorzinho aí, gospel desse mundo que nós temos hoje em dia. Eu vim aqui adorar o irmão, e a igreja é bonita, tem igreja bem sofisticada, tem tudo de bom e do melhor. Mas me diz uma coisa, que hora começa o culto aqui? Falei, irmão, falta 5 minutos. 5 minutos, irmão? Eu vim de São Paulo para louvar aqui, falta 5 minutos, aí cadê os membros? Bom, tem eu e mais 2. Daqui a pouco chega mais uns 3 aí, 4, 5. Hoje é quinta-feira, irmão, se tiver 10 hoje, levanta a mão para o céu, porque geralmente culto de quinta-feira é 5, 6, 7. Ele disse, nossa, mas eu vou louvar para tão poucas pessoas. Eu falei, irmão, você não conhece a palavra, não? Porque a palavra diz que onde tiver 2, aqui nós já estamos em 3, com você 4. Onde tiver 2, o Senhor está presente. Se o Senhor está presente, para que a multidão, se o dono da multidão está no meio de nós? Então é fácil quando eu subo aqui, a igreja está lotada, o ambiente está bom, eu lanço palavra motivacional, ai, vai, mas esse homem não. Esse homem está dentro de uma cadeia dizendo, ei, não deixa sua fé abalar não para não se entristece não. Mas Paulo, como é que nós podemos fazer isso se você está dentro da cadeia? Não, irmão, você acha que eu estou dentro da cadeia, mas eu não estou não. Fisicamente eu estou dentro da cadeia, mas espiritualmente eu estou na presença daquele que pode todas as coisas. Mas antes de começar a falar, a pregar, já começamos a pregar, mas antes de começar a pregar, eu preciso, esse é um versículo muito curto, um dos menores livros da Bíblia, um dos menores versículos da Bíblia, mas que tem um poder sobrenatural. Por isso que eu fiz questão de repetir ele 2 vezes e de ainda fortalecer um trecho onde Deus diz assim, são todas as suas... Porque Deus é tão tremendo, Ele é tão, a tua graça é tão infinita, a tua misericórdia é tão infinita que Deus ele não coloca limites. Não existe limite para Deus. O limite somos nós que colocamos o limite em Deus, nós queremos limitar. Mas se você estudar a palavra, você vai ver, como o irmão disse, eu costumo dizer isso mesmo. Se você for normal, meu irmão, saia da igreja, não estuda, porque essa palavra ela não é normal. Essa palavra ela não foi feita para pessoas normais. Essa palavra não foi feita para homens e mulheres normais. Por que não, Fábio? Lê o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. E a terra era sem forma e vazia. E eu... É normal fazer isso. Vai mais um pouquinho para frente e vê Moisés com o cajado e diz que se abre o mar. É normal fazer isso. Vai lá no Novo Testamento e diz, Senhor, é o Senhor mesmo que está andando sobre as águas? Sim, Pedro, sou eu mesmo. É normal fazer isso. É muito doido. Então se você querer estudar isso aqui de forma normal, meu irmão, você vai ler como se fosse um gibizinho, nada vai acontecer. Mas se você prestar atenção nos detalhes que essa palavra tem, os detalhes têm o poder de transformar a sua vida. Os detalhes da palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar a sua história. Os detalhes da palavra do Senhor têm o poder de transformar a sua casa. Então não existe limite. Quem coloca limite sou eu, você, nós. Mas Deus ele nunca se limitou. Por quê? Porque Ele é um Deus do está declarado ali. E sejam todas as... Não é dizendo a sua área financeira, não é a sua área espiritual, não é a sua área conjugal, não é a sua área emocional, não é a sua área profissional, não é a sua casa, não é a sua família, não é a sua rua, não é o seu bairro, são todas as suas...
Ele está dizendo: todas as suas petições, tudo aquilo que você declarar e pedir de forma verdadeira, eu, o seu Deus, vou fazer Mas aí tem um problema, que é exatamente o início desse versículo. Porque ele começa do meio para o fim, e depois nos versículos, depois do capítulo, versículo 6, ele começa a declarar o que vai acontecer com você, se você fizer o que está no início desse versículo. E o que está escrito no versículo? Não sejais ansiosos por coisa... O que vai acontecer, Senhor? O que você quer que aconteça? Todas as coisas. Então todas as coisas eu posso fazer. Tudo que você me pedir, eu vou fazer Mas o que eu tenho que fazer, Senhor? Não sejais. Problema do século 21. Problema que está causando uma das piores doenças na humanidade do século de hoje, que é a doença da alma, depressão. Por quê? Porque é causado por ela. Mas Deus prometeu. Deus prometeu. Deus usou o profeta, eu estou na igreja, eu recebi palavra, Deus prometeu, mas Deus não, Ele prometeu, mas Ele não disse que vai fazer hoje. Ele não disse que vai fazer amanhã. E muito menos que Ele vai fazer depois de amanhã. E muito menos que Ele vai fazer esse ano. E muito menos que Ele vai fazer o ano que vem. Ele só disse: eu sou fiel para... E aí Ele vem e diz: eu vou fazer. Quando, Senhor? Eclesiastes capítulo 3. Para todas as coisas tem o tempo, não o seu, mas é o meu. Então eu vou fazer. Enquanto eu não fiz hoje, não fiz ontem, talvez não vou fazer amanhã, e quem sabe depois de amanhã também não. Tem um conselho para você. Os irmãos dizem, né, no mundo secular, né, se conselho fosse bom não era dado, ele era vendido, né? Porque as pessoas não valorizam aquilo que é de graça. É real isso. Tem pessoas, eu trabalho no mundo profissional, tem coisas que a gente pode fazer de graça, mas fala: não faz de graça. Por quê? Porque se for de graça a pessoa não valoriza. Você tem que cobrar. Você tem que fazer a pessoa pagar, nem que seja R$10, mas quando ela pagar ela valoriza. Por quê? Porque doeu no bolso dela. Mas quando você faz de graça, isso aí não deve ser bom não. Isso aí não deve ter valor não. Nós temos EBD aqui, irmãos. Como é que eu posso falar ser cristão se eu não quero aprender sobre a palavra de Deus? Como é que eu posso aprender? Por quê? Porque é de graça. Todo domingo tem um encontro dos irmãos lá, EBD, das 9 às 10h30 da manhã, e lá nós aprendemos a palavra, mas é de graça. De graça então não vou não. Não valorizamos o que é de graça. Não valorizamos. Por quê? Se vier um pregador de fora, vem um cantor de fora, aí vem, tem que, vai ter um agora aí, um abençoado, vai vir esses dias, cobra não sei quantos R$1.000, já não tem mais ingresso. Já acabou. Por quê? Porque a famosa tem que pagar. Se falasse, não, é de graça. Não sei, acho que eu tenho um compromisso esse dia. Vou ver. Se der, eu vou. Então nós não valorizamos o que é de graça. E aí a palavra diz: não sejais ansiosos. Mas para você não ser ansioso, você tem que saber o que é ansiedade. Porque se você não souber o que é ansiedade, como é que você vai vencer a sua ansiedade? É a mesma coisa de eu querer fazer um bolo e eu não sei fazer bolo. Eu vou pegar todos os ingredientes, vou jogar dentro da panela, vou misturar tudo e eu faço desse jeito. Sai meu Deus do céu. Só eu e os 3 poderes, que não pode estar aqui hoje, que come. Ela come reclamando, eu falo: para de ser branco. Porque branco é meio... Eu brinco: para de ser branco, come aí, tá gostoso. Pensa que é o manjar dos deuses. Ô, glória. E o negócio tá ruim, irmão. Mas ela come falando: oh, Deus, que prova. Então você tem que saber o que é ansiedade. E o que é ansiedade, Fábio? Ansiedade é um mal que está destruindo as pessoas, porque as pessoas estão vivendo em um tempo onde tudo tem que acontecer no estalar de dedos, tem que ser tudo para ontem, não pode ser para agora, tem que ser para ontem, porque eu não quero esperar o amanhã, eu quero que aconteça exatamente agora. E aí, se não acontecer agora, eu fico frustrado, deprimido, eu fico abalado, frustrado, saio da igreja, me revolto com todo mundo e até ameaço tirar a minha própria vida. A ansiedade nada mais é do que a sua mente andando mais rápido, muito mais rápido do que a sua fé. É os seus pensamentos. A sua mente, ela está andando muito mais rápido do que a sua... Como assim, Fábio? Como que a minha mente vai andar mais rápido do que a minha fé? Muito fácil, irmão. É muito fácil. É só você olhar os comportamentos da igreja de hoje.
Os comportamentos, quando eu falo igreja, não é Brasil para Cristo. Não é assembleia, não é a quadrangular, não é a igreja da cidade, não estou falando placa de igreja. Isso são ministérios. Eu estou falando igreja Fábio. Eu estou igreja nós. Porque a palavra do Senhor diz que um dia o noivo ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a... Quem é a igreja? Então, para você ver como é que as pessoas elas andam ansiosas, é só você ver como a ansiedade, a mente dela, os pensamentos dela está muito mais rápido do que a fé dela pelos comportamentos. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que existem 2 tempos naqueles que não nasceram como servos do Senhor. Um tempo que ela me nomeia como antiga criatura, a velha criatura, e o outro que ela me chama de nova criatura. A velha criatura é aquela pessoa que vive na arrogância, que vive na mentira, que vive na fofoca, que vive que sou eu quem faço, tudo posso e tudo tem que rodar ao meu redor, tudo tem que girar ao meu favor. Ou seja, é a velha criatura. A velha criatura, ela acredita que ela não depende de mais ninguém a não ser nela. A velha criatura, ela acredita que tudo tem que rodar ao redor dela, todo mundo tem que servir ela, todo mundo tem que adorar ela. É ela e mais é a velha criatura. Só que ela tem um encontro com Jesus. Ela tem um encontro com Deus e Deus diz: ei, a partir de agora eu quero que você deixe a velha criatura e comece a ser a nova. Então você tem que entrar num processo. Qual que é o processo? Você vai se batizar, vai descer as águas. Por quê? O batismo nas águas representa que quando você desce, o pastor te desce lá nas águas, ele está te batizando. Quando você desceu, é o seu funeral. Quando você desce as águas, você está sendo literalmente no mundo espiritual enterrado. Está acabando. Acabou ali, acabou. Ali jaz Fábio. Ali acabou Fábio. A velha criatura Fábio foi enterrado. Quando ele está te trazendo de volta, irmãos, acredita, isso é real. Quando ele está te trazendo de volta lá do fundo das águas, do rio, da piscina, do tanque, ele está te trazendo de volta, o que a Bíblia diz? Ali está renascendo a nova criatura está voltando. Quando ele ressurge das águas, o céu, existe festa. Por quê? A velha criatura foi enterrada. E agora está nascendo a nova. E a nova criatura agora, então, ela depende não mais dela. Não é mais o eu sou, eu posso, eu faço, eu quero. E tudo tem que girar ao meu redor. Agora é que eu diminua e ele... Então, a partir daquele momento, não existe mais o que eu quero, o que eu faço, o que eu posso. Não existe. Porque a partir daquele momento você se tornou um servo de Deus. Servo é servir às vontades de Senhor. Não estou com muita fim de ir na igreja hoje. Pouco me interessa a sua vontade. Faça a minha, vai para a igreja. A partir daquele momento agora você ressurgiu, Senhor, eu não tomo mais nenhuma decisão. Eu não como, eu não saio, eu não trabalho, eu não vou em lugar nenhum, eu não faço nada, não tomo nenhuma decisão, eu não assino nada se o Senhor não estiver, porque agora é o Senhor em... Então o que significa isso? Significa que eu voltei a ser a nova criatura. A Bíblia fala, agora você é nova criatura. Nova criatura, o próprio irmão Paulo escreve, agora seremos imitadores de... Velha criatura, eu era um mentiroso, eu não sou mais mentiroso. Eu era um traficante, ex-traficante. Prostituta, ex-prostituta. Fofoqueiro, ex-fofoqueiro. Adúltero, ex-adúltero. Caluniador, não sou mais. Agora eu sou imitador. Tudo agora que me interessa é o quê? Agradar o Espírito Santo de Deus. É levar a verdadeira nova criatura. E como que você sabe então que nossa mente ela está indo mais rápido do que a nossa fé? Você vê a velha criatura. Comportamentos de velha criatura. Fofoca, mentira, calúnia, adultério, orgulho, vaidade, velha criatura. Irmãos, me perdoe, mas olha a igreja do século 21 de hoje. Evangélicos, não vou falar cristão porque senão é uma ofensa com a palavra do Senhor, mas eu vou falar evangélicos. A pessoa está dentro da igreja e continua mentindo. Ela mentia como velha criatura e ela mente como nova criatura. Ela fofocava como velha criatura e ela continua fofocando como nova. Ela sabotava, roubava como velha criatura e ela continua roubando como nova criatura. Como assim roubando, Fábio? Você dizima? Você é fiel? Você oferta? Você faz o que a palavra fala para você fazer? Não, não faço. Então me desculpa, mas a palavra te chama de ladrão. Tem um irmão na palavra do Senhor que foi querer roubar a Deus. Ô irmão, vendemos o terreno. Vendeu, então agora abençoe a casa do Senhor. Olha, esposa, vamos fazer o seguinte. Vou chutar um valor aqui. Nós vendemos o terreno por 1.000. Se nós falarmos por irmão, por sacerdote que vendemos por 1.000, nós vamos ter que dizimar. Vamos ter que dizimar
100, 10%. Então faz o seguinte, isso pode faltar para nós. Então não vamos falar que nós vendemos por 1.000, vamos falar que nós vendemos por 500. E aí nós vamos dizimar, o irmão vai ficar feliz, porque nós estamos sendo fiéis, estamos dizimando 10% daquilo que nós falamos ali que vendemos. Como que ele vai saber que nós vendemos pelo valor errado? Um valor menor? Deu muito ruim. Olha como é poderoso. Chega o abençoado na frente do sacerdote e vendemos o terreno. Está aqui o dízimo do que nós vendemos. A palavra do Senhor diz que quando ele entrega o dízimo, o que acontece? Ele cai morto. Ele cai duro. Por quê? Porque ele quis, ele poderia enganar. Você pode enganar o pastor, a pastora, qualquer um, porque somos humanos, limitados. Mas ao Senhor, ele iria enganar o sacerdote, mas quando ele tentou, vem o Espírito de Deus e diz: amaldiçoado serás, porque tentou roubar aquilo que é. Aí o sacerdote olha e diz: ei, seu marido estava tentando roubar o que é de Deus? O que ela diz? Não, ele vendeu por 500 mesmo. Ele estava sendo fiel. Você tem certeza, irmã? Ele estava sendo fiel. A palavra diz do Senhor que a irmã, na hora. Ou seja, quando você está dentro de uma casa do Senhor dizendo: Jesus é lindo, Jesus, eu nada posso, mas você não consegue nem dizimar na casa do Senhor, meu irmão. Você não consegue nem ofertar, me perdoa, mas você está com os comportamentos da velha criatura querendo viver no tempo da nova criatura. Desculpa, mas Deus não é negociador. O Deus é daquele que diz assim: ei, determinado serás, me adora em verdade, me adora em espírito, e eu, teu Deus, honrarei você em tudo. Isso significa então que a minha ansiedade, a minha mente está muito além do que a minha fé, porque se eu tenho fé, eu jamais vou querer roubar a Deus. Eu morri, fui enterrado e voltei como nova criatura, mas eu estou dentro do templo com os comportamentos da... É por isso que a palavra do Senhor diz. O pastor disse, nós fomos lá na marcha, que coisa linda, um batalhão de pessoas. Eu estava lá marchando e eu fiquei imaginando: Senhor, será que no dia que eu não sei qual é, vai ser desse jeito? Essa multidão rumando, marchando rumo à glória. Ele diz, claro que não. Jamais será assim. A minha palavra já te falou, você não leu lá? Eu não escrevi? Por que, Senhor? A porta ela não vai passar todo mundo. Tem pessoas que vão ficar 80 anos dentro de uma igreja dizendo que eu sou lindo, e vai chegar no dia, a porta vai ser tão estreita que ela não vai passar. Ela não vai conseguir passar, ela vai até clamar: Senhor, mas eu fiquei 80 anos na tua casa. E eu vou dizer: afasta-se, porque eu não te conheço. Ou seja, a minha fé é menor do que os meus pensamentos. Eu não exercito. A fé é como se fosse me perdoa, Senhor, dizer, mas é como se fosse um músculo. Está aqui o abençoado. Entrou na academia: Jesus, me dá prosperidade, porque o irmão come uma cartela de ovo por dia. Abençoado. É forte, muito forte. Só eu sei, irmão, a força. Leite lá tem que ter uma vaca, porque numa caixa não dá. Ovo já tem que comprar um galinheiro, porque uma galinha não consegue. É misericórdia. Fala: Deus, faz comigo o que o Senhor fez com Salomão, uma gota da tua prosperidade, porque olha aqui, Senhor, é o teu servo. Ele entrou na academia e ele está ficando forte. Ele mudou seus hábitos, mudou seu comportamento, parou de comer as coisas que faziam mal, está sendo disciplinar ir à academia. Tá, disciplina total. O resultado está acontecendo. Por que você está falando isso? A fé é como se fosse um músculo espiritual. Se você tiver disciplina em exercitar esse músculo, a Bíblia diz que, olha só o que acontece: se você tiver disciplina em exercitar esse músculo, ele te dá poder. Que poder é esse, Fábio? Eu li lá no Novo Testamento, livro de Mateus, também está no livro de Marcos, está escrito assim: se a sua fé, ou seja, se você fortalecer esse músculo pequenininho que tem aí, mas se ele pequenininho, a sua fé for verdadeira, do tamanho de um grãozinho de mostarda, você dá ordem aos montes e eles têm que... O inferno se levanta contra a tua vida. Você diz: não, aqui tem uma serva do Deus vivo, aqui tem um servo do Deus vivo, aqui tem aquele que adora em espírito e em verdade, aquele que Deus olha, eu sei, me chama de servo justo e fiel. A Bíblia te dá esse poder, dizendo: ei, eu te dei um poder. Qual é, Senhor? De pisar na cabeça de cobras e escorpiões. Mas eu não exercito a minha fé. Logo a minha ansiedade, ela vai tomar conta. Como
assim eu não exercito a minha fé, Fábio? Eu venho no culto, grande coisa você vir no culto, irmão. Tem pessoa, grande coisa você vir no culto. Oh, é a mesma coisa falar, nossa, irmão, parabéns, você escovou o dente hoje, né? Que bênção. É grande coisa. Isso é o básico do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, você está no culto. É do básico. Ah, mas eu não preciso ir no culto, hoje eu posso assistir, irmão. Olha só como aqui, ah, Deus, Senhor, já são... Aí, ó, sem óculos é uma benção. Estou vendo tudo vermelhinho ali. Olha só. Quando a sua mente ela é frágil. Olha só o que Satanás coloca na sua mente. Olha só. A palavra do Senhor diz que existia uma irmã chamada Ana. Essa irmã, a palavra diz que ela era muito ungida, cheia do Espírito Santo. Tão cheia que um dia um irmão viu ela orando, e ela estava chorando, e o irmão falou que ela estava embriagada. Você estava embriagada, mano? Não, ela estava embriagada do... Só que a irmã, ela era ungida, a presença de Deus estava na vida. Isso significa que se ela orasse na casa dela, o poder de Deus não estaria com ela. Mas ela tinha um propósito. Qual era o propósito? Eu quero um filho. A mulher era ungida, o Espírito Santo estava dentro dela, significa que talvez, na minha mente humana, eu falo assim, por que ela ia sair da casa dela? Ela pode orar no quarto dela. O que essa irmã fazia? Saía da casa dela e ia até a casa do profeta. E o que ela ia fazer na casa do profeta? Então quer dizer que nós, não tem necessidade de vir aqui na igreja orar na quarta-feira de poder. Então eu vou pegar esse versículo e vou rasgar, irmão. Porque a irmã que era cheia do Espírito Santo, que o próprio profeta olhou para ela e falou, você está embriagada, e eu estou, mas do Espírito. Ou seja, teoricamente, se ela orasse em casa, o poder já vinha como ela. Mas o que ela fazia? Todos os dias ela ia até a casa do... Orar. Mas nós não conseguimos orar. E uma das coisas que vai fortalecer a minha fé é a oração. Como assim, Fábio? Está escrito. Existem cascas de demônio que só saem através de e oração. Então eu não exercito. Logo a minha ansiedade vai ser mais forte do que a minha fé. E se a sua ansiedade for maior do que a sua fé, meu irmão? É o que está acontecendo nos dias de hoje. Você serve um Deus que pode todas as coisas. Você serve um Deus que no livro de Mateus diz que não existe impossível para Ele. Você serve um Deus que faz todas as coisas. Você serve um Deus da onisciência, onipresença e onipotência. Mas você está limitado. Você não sai do lugar. Quando a sua ansiedade é maior do que a sua fé, infelizmente você vai ser tomado por alguns pensamentos assim, mas será que vai dar certo? Será que pode? Será que eu consigo? Será que dá para fazer? Aí vai um pouquinho mais além. Será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus está comigo? Será? Por quê? Porque a ansiedade, meu irmão, ela faz você viver o futuro, paralisando o seu. Você nem sabe se vai acontecer. E aliás, desculpa, mas é até um pecado você ficar imaginando o que vai acontecer. Por quê? Porque diz assim, viva o hoje como se não houvesse o... Por quê? Porque o amanhã não te pertence, o amanhã pertence ao Senhor. Você não sabe se você vai ter o amanhã, então por que você está ansioso com o amanhã? Enquanto o amanhã não chegou na sua vida, confia na minha promessa e me adora verdadeiramente no hoje, porque se o seu hoje for verdadeiro, o amanhã eu prospero na sua vida, o amanhã eu abençoo a sua casa, amanhã eu respondo você, amanhã eu confirmo aquilo que você me pediu, mas não se preocupe com o amanhã, se preocupe em me adorar. Preocupe em adorar agora. É agora. Você tem, por isso que eu iniciei a minha oração dizendo, Senhor, obrigado pelo agora. Muito obrigado pelo agora, porque amanhã eu não sei se domingo que vem, o pastor disse, domingo que vem nós vamos comemorar mais um aniversário da igreja, mas eu não sei se eu vou estar aqui. Cremos e confiamos que estaremos, mas e se eu não estiver, o agora eu vou fazer como se fosse para o Senhor, eu vou adorar como se fosse para o Senhor, eu vou servir como se fosse para o Senhor, porque se eu fizer como o Senhor, eu tenho certeza, o domingo que vem vai ser abençoado. Mas eu não vivo, eu prefiro viver o amanhã e trazer o amanhã, fazendo o amanhã paralisar o meu, e aí eu fico tomado, mas e se não der certo? E se eu não conseguir? E se Deus não me ouvir? E se Deus não responder? E se Deus não ajudar? E se Deus não me abençoar? E se Deus não abrir a porta? E se Deus não confirmar? E se Deus... Irmão,
Quando eu ouço essas conversas, eu falo, Senhor, tapa meus ouvidos, espiritualmente dizendo, tapa meus ouvidos, me faz pensar em outra coisa, Senhor, mas não deixa eu ouvir a irmã falando isso não, não deixa meu irmão falando isso não. Por quê, Senhor? Porque como é que eu posso servir um Deus dizendo assim, se você for verdadeiro, eu sou verdadeiro com você. Se você me honrar verdadeiramente, verdadeiramente eu vou te honrar. Se você for fiel no pouco, no muito eu vou te Mas eu prefiro viver o amanhã. Estamos aqui. O pastor disse, aproveita, porque nós vamos comemorar aqui. Talvez esse seja o último aniversário da igreja. Tem pessoas que, pela ansiedade dela ser maior do que a fé, ela diz, será? Sei não. Aluguel está tão caro em São José. A bênção. Aluguel está tão caro em São José. Olha a quantidade de membros aqui na igreja. Pastor, acho que não vai conseguir não. Sei não, hein. Tem um ditado que diz assim, se não ajuda, irmão, não atrapalha. Só que o crente é tão crente que ele não ajuda e ele atrapalha. Ao invés de ele dizer, pastor está profetizando. Se o pastor está profetizando, eu sou servo de Deus. Eu sou serva de Deus. E o meu propósito não é diferente do propósito do pastor. Porque se você for um cristão, me desculpa, o propósito número 1 de uma pessoa cristã, número 1, independente do seu cargo eclesiástico, seja você um visitante, um membro, um obreiro, um presbítero, um pastor, um apóstolo, um bispo, seja qual for o seu cargo eclesiástico, se você verdadeiramente serve a um Deus vivo, todos nós temos um único propósito. Número 1, qual é? Servir ao Senhor. E nós temos uma obrigação em comum, qual é? Jesus disse lá na palavra, ganhar almas para o meu? Então peraí, o pastor disse que nós vamos para um lugar maior, está profetizando. Se ele está profetizando, o propósito dele é o mesmo que o meu, e o meu é o mesmo que o dele. Qual que é? Nós não queremos um lugar para nos envaidecer. Olha, somos uma igreja abençoada, grande. Não é isso. Nosso objetivo é o quê? Eu quero se tornar uma referência. Que referência? Não em eventos, não. Quero ser uma referência. Que referência? Eu quero fazer parte de um corpo que ganha muitas almas para... Está profetizando, eu estou ligando. Está profetizando, eu estou ligando. Estou profetizando, eu estou ligando. Está 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 profetizando, eu estou ligando. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, olha o que a Bíblia fala, que uma alma para o Senhor não existe, não tem preço. Não existe milhões, bilhões, trilhões, não existe dólar, real, coitado do real. Não existe dólar, não existe euro, não existe. Não existe preço para pagar uma. E se eu fizer parte de um corpo que ganha então muitas almas? Se uma não tem preço e muitas. Se eu faço parte, se o Senhor olha para mim e diz, servo justo e fiel, olha o currículo dele, o currículo espiritual. Alma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esse servo, essa serva, ele ganhou muitas almas para mim. Se ele ganhou muitas almas, uma não tem preço, mas várias então é incontrolável. Então, anjos, desçam lá e honrem eles de forma sobrenatural. Mas a minha ansiedade é tão grande que diz, mas nós já estamos aqui há 30 anos nesse lugar. Nós já estamos aqui há quase 30 anos. Olha aqui, não tem nem membro para encher essa igreja. Por que nós vamos uma igreja nova? Olha a ansiedade. Porque a pessoa está pensando lá no novo prédio. E não em ligar aquilo que está sendo profetizado no agora. Porque a palavra do Senhor diz, aquilo que é ligado na terra, eu ligo. Então eu não estou preocupado em ligar. Estou preocupado em pensar no... Ansiedade, meu irmão. Ela te controla. Ela te trava. Ela te prejudica. Ela tira o seu sono. Ela faz você tomar decisões que você não deveria tomar. Ela faz você assinar papéis que você não deveria assinar. Ela faz você murmurar sem você ter que murmurar. Ela faz você reclamar sem a necessidade de reclamar. Ela faz você questionar sem a necessidade de questionar. Ela faz você viver num tempo da nova criatura, mas dentro de um corpo da velha criatura. Ela faz você dizer que Jesus é lindo, que você não é nada sem Deus, mas os seus comportamentos não condizem nada com Deus. Os seus comportamentos condizem com a velha criatura. Você é limitado, você é limitada, você não vai, você não quer, você não pode, você não ajuda, você não cresce, nada vai dar certo, você sempre é o menorzinho, não posso, não dá, não quero, não consigo, não vai, não sei. Só tem um interessado nisso. Só tem um. O nosso maior adversário, Satanás.
Quando você diz assim, eu não posso, eu não quero, não vai dar certo, não sei o que lá, ele diz, capetas, entidades, batam palma. Por quê? Porque ela está exaltando o nosso. A Bíblia não pede para vocês fazer isso. A Bíblia não pede para você ficar exaltando o problema. A Bíblia fala para você exaltar. Hoje na EBD, se você perdeu, foi uma benção. Você que é homem, foi uma benção se você não veio. Você que é mulher, foi uma benção. Você perdeu uma grande benção. Você que é jovem, então. Eu comentei hoje na EBD dos jovens dizendo assim, olha, muitas vezes nós reclamamos dos problemas que nós somos inseridos. Nós somos levados para eles. Só que, o que seria da sua vida espiritual se os problemas não existissem na sua vida? Existem 2 tipos de problemas. 2 tipos. Eu agradeço a Deus quando Ele me coloca nele. Eu agradeço a Deus quando Ele surge na minha vida. Por quê? Porque se eu sou um servo verdadeiro, eu entendo que se o problema apareceu na minha vida, ele apareceu com um único propósito. Qual é? Que o nome de Deus seja... E o que significa o nome de Deus ser glorificado? A vitória já é sua. Ajuda eu aí, profeta. Eu vou repetir porque você talvez não entendeu. O que significa glórias a Deus? Quando você diz glórias a Deus, o que significa quando você tem esse tipo de comportamento? Pelo menos deveria. É você não justificando o seu poder, a sua honra, mas você justificando, testemunhando para todas as pessoas, dizendo, olha, isso só aconteceu porque Ele fez. Eu só fui o instrumento. Foi Ele quem fez. Foi Ele que me deu sabedoria, foi Ele que me deu unção, foi Ele que me deu autoridade, foi Ele que me deu discernimento, foi Ele que me deu direção, foi Ele que me deu conselho, foi Ele que tocou em mim, foi Ele. Tudo é. Então eu não posso me glorificar, porque senão eu estou tirando a honra dEle. Então eu estou glorificando Ele. Eu fui apenas o instrumento, a ferramenta. É Ele quem operou. Eu sou apenas o bisturi, Ele é o médico. Ele é o cirurgião que pega. O que seria do bisturi sem o médico? Nada. Então quando eu glorifico ao Senhor, eu estou dizendo, Senhor, só aconteceu porque o Senhor permitiu. Então o que eu disse aqui, irmãos? O que eu disse aqui? Olha, quando o Senhor diz assim, existem 2 tipos de problemas. Tem um problema que eu agradeço a Deus quando Ele me permite acontecer na minha vida. Qual é? É aquele quando Deus te empurra para Ele. Quando Deus te leva para Ele. Foi Deus que te colocou lá. Foi Deus que te colocou lá. E se Ele colocou lá, tudo tem um propósito para aqueles que servem ao Senhor. Tudo tem um propósito. E o propósito é o quê? Glorificar. Então se Ele me levou a um problema, tem um propósito. O propósito daquele problema é glorificar. Então se Ele me levou para o problema, e o problema é fazer glorificar, significa que a glória, significa que vai haver vitória. Vai haver vitória. Não sei qual a área, mas vai haver vitória. Por quê? Porque está dizendo, a glória vai ser... Fábio, prova isso. Vamos para a Bíblia, irmão. Eu gosto de Bíblia. Vamos para a Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus está pregando para o povo. As pregações de Jesus demoravam um pouco, entre 8 e 9 horas. Depois de 8 e 9 horas pregando, tá os seus discípulos, os seus apóstolos. E ele diz assim, irmãos, bênção o culto hoje, hein? Muitas pessoas se reconciliaram, aceitaram a palavra do Senhor. Se sou eu, depois de 8 horas de pregação, quero ir embora para minha casa, tomar um banho, comer, descansar um pouco. Olha que loucura, irmão. Olha que loucura. 8 horas pregando. Aí ele chama os apóstolos, os discípulos, e diz assim, irmãos, faz o seguinte, pega o barco e atravessem do outro. Por quê? Porque do outro lado tem mais um povo para a gente pregar. Jesus, o Senhor pregou 8 horas. Estamos cansados, Jesus, já está tarde da noite, Jesus. Não podemos fazer o seguinte, ir para a casa do irmão, tomar um banho, comer uns pão lá, descansar um pouco, e amanhã cedo a gente pega o barquinho e vai para o outro lado. Ele fala o quê? Peguem o barco agora e vão até o outro. Jesus está fazendo o quê? Vou colocar vocês no meio de um grande problema. Vou empurrar vocês para dentro de um... E os irmãos estão ali, os irmãos já estão espertos, né? Vai mandar nós para um problema, o pau vai quebrar para o nosso lado. Essa hora da madrugada, 8 horas de pregação, vai mandar nós pegar o barco agora, não pode esperar mais 2, 3, 4 horas, tem que ser agora, o pau vai quebrar, não tem dúvida que o pau vai quebrar. Pode deixar para amanhã, Jesus? Não. Vocês peguem o barco e vão até o outro. E o Senhor vai fazer o quê? Eu vou orar. Jesus, o Senhor pregou 8 horas, o Senhor está parando de pregar depois de 8 horas, o Senhor está falando que vai orar, e o Senhor está falando para a gente pegar o barco e ir para o outro lado. Por quê?
porque eu quero empurrar vocês para um. Eles não imaginavam, estou tentando fazer aqui para o irmão entender, mas não, eles não imaginavam. Eu fico imaginando Pedrão, Tiago, oh glória, hein? Jesus, que bênção, hein? Meu Deus do céu, não podia descansar, mas eu estou pregado, irmão, 8 horas segurando os demônios, 8 horas ali, meu Deus do céu, o homem, e ele manda a gente para o outro lado. Só que tem um detalhe, lembra que eu falei dos detalhes? Quando acontece essa história, algum tempo antes, esses irmãos estavam dentro de uma embarcação no meio do oceano, e diz que veio uma tempestade e o pau quebrou. Só que tem um detalhe, Jesus está dizendo assim, ei, peguem o barquinho e vão até o outro, mas eu não vou. Porque na outra, o barco também foi tomado pela tempestade. Mas quem estava no barco? E nessa, o que ele está falando? Eu não vou. Sabe aquele ditado? Gato escaldado tem medo de água fria? Espera aí, está mandando nós para pegar o barco, de madrugada, e para o meio da tempestade, no meio do mar. E ele está falando que não vai com nós. E ele está falando que ele vai nos encontrar depois. Mas como que ele vai encontrar depois se só tem um barco? Como que ele vai encontrar depois se nós vamos estar no meio do oceano e só tem um barco? Como é que ele vai nos encontrar? É a ansiedade dos irmãos, ó. Como é que ele vai nos encontrar se só tem um barco? Os irmãos já estavam pensando lá na frente. E Jesus está falando o quê? Pega o barco e vai. Por isso que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida. Você vem culto após culto, Deus usa profeta, Deus usa pastor, Deus usa obreiro, Deus usa todo mundo, profetiza, lança sobre a tua vida, mas está assim, é que você não conhece a minha vida, pastor. É que você não está no meio da minha casa. Ou seja, você está pensando sempre no futuro e paralisando o seu. Acontece exatamente o que os irmãos estão dizendo. Jesus empurra, né, irmão? Ele para o meio de um problema, porque chega lá no meio da tempestade, o pau começa, lá vem o vento, lá vem a tempestade, e o barco vai para um lado e vai para o outro, e o negócio fica feio, e vai para cá, e vai para lá, e o que eles falam? Mancando assim? Não, postura de... Pedrão e Tiago. Que bênção. Olha o sapato de Pedro. Não, eles não foram dando glória não, eles foram resmungando. Exatamente isso. É que bênção, meu Deus. No meio do oceano, no meio do mar, no meio do... O que acontece? Vem a Nós vamos morrer aqui. Sabia. Jesus mandou a gente aqui, nós vamos morrer. Ninguém vai nem encontrar nosso corpo aqui. O barco vai afundar, nós vamos afundar junto com o barco. Ninguém vai nos encontrar. Olha a ansiedade. Ninguém vai nos encontrar aqui. Nós vamos simplesmente... Aqui jaz Pedro, aqui jaz Tiago, aqui jaz os apóstolos de Jesus. E Jesus está lá na praia orando. E nós vamos morrer? A Bíblia diz que mais ou menos 3 horas da manhã. Pedrão está apavorado. Vento para um lado, vento para um outro, o barquinho vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ele olha para o horizonte e diz, como se não bastasse a tempestade, lá vem até os fantasmas para nos atormentar. 3 horas da manhã ele vê que até os fantasmas vão vir zombar de nós agora. Olha a ansiedade do povo. Ele se esqueceu da promessa. A promessa que Jesus disse pega o barco e vai até o outro. Ou seja, quando Deus te promete alguma coisa, Ele é fiel. Jesus não disse, pega o barco e fica no meio do oceano, vai se afundar. Ele não disse, Ele deu uma ordem, peguem o barco e vão até o outro. Lembra dos detalhes? Lembra dos detalhes? Ele disse assim, peguem o barco e vão até... Quando Ele fala isso, o que Ele está dizendo? Ei, quando Deus fala, Ele não está pedindo, Ele está ordenando. Ele está determinando, Ele está dizendo, ei, eu estou dizendo, vocês vão pegar o barco e vão chegar até o outro lado. Eu não vou com vocês agora, mas eu vou me encontrar com vocês. Então não sejam ansiosos, só peguem o barco e vão até o outro. Tempestade e até os fantasmas. A Bíblia diz que Pedrão olha e diz, mas espera aí, não parece ser um fantasma. Não é um fantasma. Com certeza não é um fantasma. Não é uma fumaça. E aí aquela nuvem ela começa a chegar mais próxima, mais próxima. Eu fico imaginando o Todo-Poderoso andando sobre as águas. O vento, oh Deus. Ele vai andando. Quando Pedro olha e diz, espera aí, não é fantasma não é fumaça não. É o mestre quem está vindo lá, é o mestre quem está chegando lá.
A Bíblia diz que ele lança uma palavra, ele lança uma pergunta dizendo: mestre, é o Senhor quem está vindo aí? A Bíblia diz que Jesus diz: quem deveria ser? Quem mais poderia andar sobre as águas? Quem mais teria esse poder de flutuar sobre as águas? Quem mais teria o poder de dar ordem sobre as águas? Quem mais poderia ter o poder sobre a natureza e todas as coisas existentes na terra? Senhor, se é olha a ansiedade. Senhor, se é o Senhor, então me deixa encontrar com... Venha. Ah, Deus. Se apegue aos detalhes da palavra do Senhor. Não se apegue à sua ansiedade. A sua ansiedade, ela te paralisa. Esse era um problema. Jesus leva eles para os problemas. O problema ali era a tempestade, a embarcação vai afundar. Só que quando Deus te empurra para um problema, Ele automaticamente te dá a... Eles estavam num problema. E quem chega andando sobre as águas? Chegou a solução dos seus problemas. Vento, cessa-te. Ondas, acalma-te. Meu Deus do céu. Aí tem o outro problema. Esse é um problema bom, porque quando Deus te empurra para Ele, o nome dele vai ser... Aí tem o outro problema, que infelizmente a maioria dos evangélicos entram nele. Qual é esse problema? Quando você é orgulhoso, quando você é vaidoso, quando você não obedece, quando você quer fazer tudo do seu jeito, então você quer decidir conforme a sua vontade. Não, é de Deus, ainda fala, é de Deus isso, é de Deus tomar essa decisão. E Deus fala, de Deus? Deixa eu tomar. Sabe o povo do deserto? Deus fala assim: Moisés, tira o povo e leva para mim a terra prometida, terra abençoada, que mana leite e... Vai Moisés, enfrenta Faraó, tira o povo, e o povo então, eles tinham um objetivo, qual é? Chegar à terra. Só que o povo começa, olha a ansiedade do povo. Moisés, era Deus mesmo que falou com você? Porque nós estamos no meio do nada, Moisés, só tem areia. Quando que nós vamos chegar? É amanhã? Depois de amanhã? Daqui a um mês? Quando que nós vamos chegar? Quantos quilômetros faltam? Aqui? Não pode ser Deus. Lá nós éramos escravos, mas lá ainda tinha que comer. Lá a gente trabalhava como escravo, mas tinha onde dormir. E agora aqui? Só tem areia, só tem esse sol, não tem nem carne, não tem nada aqui. Olha a ansiedade. Quando nós vamos chegar? A Bíblia diz que esse povo, por murmurar, sabe o que Deus faz? Pega o caminho. 10 quilômetros. Faz esses 10 quilômetros fazer se tornar, não mais linha reta, mas faz se tornar em... E deixa o povo ficar dando volta. E o povo, diz a Bíblia, que ela fica ali 1 ano? 2 anos? 3 anos? Quem dá mais? E o povo fica dando volta. E o povo fica dando volta, por quê? 40 anos o povo fica só? Irmãos, é a minha idade. Eu pareço ser velho, mas sou novinho. De experiência eu tenho uns 95 anos, mas de idade eu tenho 35. Está acabado. Natureza, judia da gente. Quem dera 35. Judia da gente. Deus tinha uma promessa, e eles não confiaram e começaram a murmurar contra a... Deus então faz o quê? Fica dando volta. Já que você quer o problema, você quer viver no problema? Vou te dar 40 anos para você viver dentro do seu problema. Aquilo que era para acontecer rápido, levou mais. Então quando você entra num problema que você causou, Deus ele vai olhar e vai dizer: eu vou deixar ele ali uns 5 anos, uns 10 anos, uns 20 anos, uns 30 anos, uns 40 anos. Louvado seja Deus, só não pode Deus, não deixa a eternidade, né? Porque senão ele lascou. 2 problemas. Um é quando você entra, o outro é quando Deus te coloca. Quando você entra, tem que ter arrependimento. Quando você tiver um verdadeiro arrependimento, Deus perdoa você, e Ele faz você voltar lá na estaca zero e começar tudo de novo. Porque Deus ele não muda, Ele não vai mudar. Porque você se arrependeu, Ele vai te perdoar, mas Ele vai voltar a fazer você, volta lá do zero e começa tudo. Mas Senhor, passou 40 anos. Volta lá do zero e começa tudo de novo. E vamos de embora. Agora o outro problema é quando Ele te leva. Porque quando Ele te leva, o nome dele vai ser... Então quando Deus me coloca num problema, oh Senhor, que delícia. Porque o Senhor está me colocando num problema, quer dizer que o seu nome vai ser glorificado. Para o seu nome ser glorificado, a vitória tem que estar... Eu não fico na ansiedade. Eu falo, Senhor, me dá sabedoria para não ser ansioso. Porque eu estou enfrentando uma luta aqui, uma dificuldade. Senhor, eu com as minhas limitações, eu não sei como resolver. Mas eu creio que o Senhor pode resolver. Então me dá sabedoria, me dá unção, me dá autoridade, me dá discernimento, me dá conhecimento, me dá temor.
para que eu possa superar esse problema e testemunhar o agir do Senhor na minha. Só que quando eu sou ansioso, eu paraliso o agir de Deus, eu limito Deus e eu exalto o. É comum, irmão, você pergunta para os crentes de hoje, você senta para conversar, tomar café com os crentes de hoje, só fala de problema. Ah, mas é meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu papagaio, minha girafa, meu cachorro, meu gato, meu peixe, meu sei o quê, só reclama. Aí você vai para a Bíblia. A Bíblia fala assim, ó: quando tudo estiver bem, dai glória ao. Quando tudo estiver bem, dai glória ao. Porque foi o Senhor quem te deu. Está dando certo? Sua vida financeira está uma bênção? Glórias a. Sua vida conjugal está uma bênção? Louvado seja o nome. Sua vida profissional está uma bênção? Louvado seja o nome. Sua vida espiritual está uma bênção? Louvado seja o nome. Em tudo dai. Então, quando as coisas estiverem indo bem, é o que acontece hoje. Você pega os irmãos hoje, a igreja de hoje, está tudo indo bem. Então ela sempre está ali: Jesus é lindo. Mas aí tem a vírgula. Quando tudo estiver dando certo, glorifica o nome do vírgula. Mas quando tudo não vai conforme a sua vontade, o seu entendimento, vírgula, glorificar ao. Existe um versículo na Bíblia, livro de Mateus, capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 23 ou 26. Está escrito lá assim, olha o que Jesus fala. E Jesus disse: qual o poder que você tem de acrescentar na sua vida mais um dia? Porque o poder está no. Então, se as coisas não aconteceram hoje da forma como eu gostaria, glorificado seja o nome, porque para todas as coisas tem um tempo, e a minha fé vai ser maior do que a minha, porque aquele que me prometeu é fiel para. Mas quando eu vivo a ansiedade faz eu sempre exaltar o problema e me faz esquecer da promessa. Jesus olhou para os discípulos e disse: vai até o outro lado. Ele fez uma promessa, ele não disse: vocês vão parar no meio do mar. Ele fez uma promessa: peguem o barco e vão até o outro. É uma promessa. Quando ele lança uma promessa, ele não quer que você se esbarre nos problemas e fique exaltando o problema. Ele quer que você fique focado na. Mas se eu sou ansioso, eu exalto o problema e eu esqueço da. Só que eu esqueço que a promessa não é uma simples promessa. Não é uma promessa do presbítero Fábio. Não é uma promessa do seu pai. Não é uma promessa da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu avô ou da sua avó. Não é uma promessa do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. Não é uma promessa do seu vizinho. A promessa ali é de um Deus que pode todas. Então, se ele fez uma promessa, por que eu vou exaltar o problema? Eu tenho que focar na promessa. Mas se eu não fortaleço a minha fé, a minha ansiedade vai ser maior do que a minha fé. E se a minha ansiedade é maior do que a minha fé, a minha mente vai me paralisar e vai dizer: eu não posso fazer isso aí não. Eu não consigo fazer isso aí não. Isso não é para mim. Isso não dá para mim. Se Deus, e 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 será, e se Deus, e será. E eu esqueço da. E qual é a promessa, Fábio? Tem várias. Mas eu vou ler uma aqui. Ó, que benção. Ó, glória. A moda, ó. Trend do momento. Meu Deus. Ó Deus, ajuda eu agora. Tá pequena essa letra aqui, mas vamos lá. Olha só a promessa. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Se você pegar, dá um glória aí. Olha só, quando a sua fé é maior do... Olha que benção aqui. A sua fé for maior do que a sua ansiedade. E olha só, se a sua ansiedade for maior do que a sua fé. Olha o que vai acontecer. Ô, Paulão, olha só o que ele escreve aqui, irmãos. Olha só. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e... Já está dando a receita do bolo aqui. Com ações de... O que é com ações de graça? Quando você for orar ao Senhor, apresentar aqui as súplicas, não seja um religioso não. Quando ele fala assim, ó, orar com ações de graça, o que está falando? Olha o poder da palavra, olha o detalhe, o que está falando?
Senhor, eu já te agradeço pela casa que eu vou comprar. Senhor, eu já estou agradecendo ao Senhor pela igreja nova que vai chegar. Senhor, eu já agradeço ao Senhor pelo novo endereço que já tem a localização que vai ser. Senhor, eu já agradeço pela nova igreja, eu já agradeço pelos membros, eu já agradeço, Senhor, pelas almas. Eu não sei como vai acontecer, mas eu já estou agradecendo que vai acontecer. Então, quando ele fala que ação de graça é você já ora Aí tem o crente medroso. Senhor, se o Senhor puder, abre uma porta para mim, se o Senhor puder. Espera aí, meu irmão, espera aí. O homem pegou a terra, era sem forma e vazia, e assim, que haja. O homem vai falar, bate o cajado e o mar se abre. Você vai falar assim, se o Senhor puder. Jesus dá um nome para essa oração, sabe o que ele fala? Ele fala assim, vocês me adoram com uma oração de hipócritas. O que é oração de hipócrita? Você pede para um Deus que pode todas as coisas, mas desconfiando que Ele pode fazer todas as coisas. É uma loucura, não vai acontecer. Você vai orar, você vai morrer orando, irmão, e não vai. Não é uma condição, é uma afirmação. Não vai acontecer. Por quê? Porque a palavra não mente. Deus não mente. Ele está dizendo assim, Ele não está falando assim, ó. Se for um câncer, não sei se eu consigo. Se for uma situação, uma dívida impagável, eu não sei se eu vou olhar aqui as riquezas do céu, vou ver se tem. Não dá não, só dá até 1000, 1001 não dá. Ele não está falando isso, ele está falando assim, ó. Todas as suas solicitações apresentem a quem? Como que eu apresento o Senhor? Apresenta ao Senhor orando. E como que eu apresento o Senhor? Senhor, se o Senhor puder, tira meu filho das drogas. Se o Senhor puder, traz meu esposo para tua casa. Não. Para com essa oração medíocre. Para com essa oração hipócrita. Para com essa oração mentirosa. Para com essa oração que desagrada a Deus. Essa oração desagrada ao Espírito Santo de Deus. Ele não está falando isso. Ele está dizendo assim, orai, apresentai ao Senhor como se fosse já agradecendo o Senhor. Obrigado pelo meu filho que vai sair das drogas e vai ser um grande servo do Senhor. Senhor, obrigado pela minha filha que vai ser uma grande mulher na sua presença. Senhor, obrigado pela minha casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu agradeço ao Senhor pelas infinitas almas que eu vou ganhar para o Senhor. É o que ele está falando aqui, não sou eu não. Só que ele continua. Eu não li o outro versículo, mas olha o que está dizendo no próximo. Olha o poder de Deus. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, não tem limite, o que você quiser, declare elas na presença de Deus. Como, Senhor, que eu declaro? Por meio de oração. Pode mandar um WhatsApp? Não. É na oração. Posso mandar um direct do Instagram? Não, eu não quero. Tem que ser através da oração. Posso mandar uma carta? Escrever uma carta? Não, eu não quero. Eu quero através da oração. Senhor, posso mandar um telegrama, um sinal de fumaça? Eu posso mandar um recado? Não, eu quero a oração. Oração e súplicas. Com ações de... Já me peço agradecendo. Tá bom, Senhor, eu vou fazer tudo isso. E o que acontece? E a paz de Deus. Colocou aí e me ajuda, irmão. Olha só, olha o que está escrito. E a paz de Deus. Que? Ó, irmão, vocês estão aqui? Olha meu óculos jeito aqui, irmão. Pelo amor de Deus. Levanta aí, crente. Fala assim, ó. É para você, abençoado. Toma isso aqui para sua casa. Olha o que está dizendo aqui, ó. E a paz de Deus... Para. Está parecendo eu louvando. Coloca eu para louvar para você ver que benção que é. Eu acabo com o louvor, irmão. Desafino tudo, acabo com tudo. Foi igual. Tem que ser com convicção. Não tem que ser afinado, tem que ser com convicção. Não precisa ser afinado. Deus não está atrás de pessoas afinadas. Deus está atrás de verdadeiros adoradores. É a sua história aqui que pode ser mudada. Se você for verdadeiro com Deus, não sou eu não, ó. É Ele que escreveu.
E a paz de Deus. Ai, que benção. Ai. Senhor, é para o Senhor. Eu peço a Ti agora, eu vou encerrar o culto. Vou encerrar a minha ministração, não o culto. Quem vai encerrar é o pastor. Mas eu vou encerrar a minha ministração. O que o Senhor me pediu para fazer aqui agora é ler esse versículo. Foi o Senhor que tocou aqui agora, o Senhor sabe. Foi o Senhor que pediu. Foi o Senhor sabe, a pregação aqui é por revelação, Senhor. Eu não tenho esboço, Deus me deu isso aqui na hora. Se o Senhor me deu isso aqui na hora é porque com alguém o Senhor quer falar. Se não for com todos, é com alguém. E o Senhor me pediu para dizer, o Senhor disse aqui no meu ouvido, é como se tivesse um fone, o Senhor disse assim, leia o versículo e peça para eles lerem com você. Mas Ele falou, leia como se fosse de forma convicta, coloca a sua causa nesse versículo. Por isso que eu estou aqui tentando colocar isso na sua mente. Porque se isso aqui fizer, meu irmão, se você fizer isso aqui, vai acontecer, porque não sou eu que estou prometendo. Se eu prometesse, você poderia desconfiar. Você poderia desconfiar se fosse eu prometendo para você, mas não sou eu. É Ele quem está prometendo. Então pega isso aqui, mas abre essa boca que você tem, abre essa garganta. Não se preocupa com a afinação não, mas coloca a sua causa agora, coloca o seu problema, coloca a sua dificuldade e escancaranca assim para o céu, dizendo assim, ó. Repete, olha só, ó. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, eu não consigo entender por que eu estou nesse buraco, por que eu estou nesse furacão. Ele está dizendo assim, ei, eu ultrapasso todo o entendimento. Você não entende, mas não é para você entender, é para você acreditar. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos, ou seja, a ansiedade não vai mais, em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente, é uma afirmação, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso eu recebo em nome de Jesus. A promessa é do Senhor. Crendo e debaixo da tua santa palavra, como um humilde servo, tudo que o Senhor me fez declarar, eu recebo em nome de Jesus. Eu não só recebo, mas eu já agradeço os vários infinitos testemunhos que eu vou contar na presença dos meus irmãos e na presença das minhas irmãs, para que o teu nome, só o teu santo nome, seja glorificado. Tudo que aprendestes. Está no telão? Você acabou de aprender muita coisa aqui. Olha o que ele está falando. Tudo que aprendestes. Ou seja, tudo que foi ministrado agora vocês eu aprendi. O que ele disse aqui? Recebe. Ouvistes e vistes em, não é no presbítero, é em isso, ou seja, não seja ansioso,
Nós aprendemos aqui o quê? 1h30 eu falando com essa voz de taquara rachada. Não sejais olha o que ele disse. O que você aprendeu sobre não ser ansioso, recebe. Ouve e viste em. E o Deus de paz. E o Deus de paz? É o presbítero que vai estar com vocês? Seu vizinho vai estar com vocês? Cachorro? O gato? Você aprendeu sobre não ser? Recebe aquilo que você aprendeu. Não só recebe, mas não só pratique, mas não só ouça, mas viste. Não no homem, mas em. E o Deus da paz estará com. 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 Você está aí, meu irmão? Eu já estou com vontade de dar aqui o piruleta aqui. Por quê? Porque não é o meu melhor amigo, não é meu pai, minha mãe. Quem vai estar comigo? E o Deus da paz estará com. Ou seja, se você não se preocupar com ansiedade, mas se preocupar em adorar a Deus, quem vai estar com você? O Deus da paz. Então quer dizer que se eu entrar num problema, se eu entrar numa luta, se Deus me empurrar, Ele está dizendo: ei, não sejais ansioso. Por quê? Porque o Deus da paz vai estar com. Recebe. 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 Irmão, você não consegue nem receber. Recebe. 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 Senhor, como humilde servo do Senhor, debaixo da tua santa palavra, humilde servo debaixo da tua santa palavra, eu lanço sobre a vida deles entendimento, eu lanço sobre a vida deles paz, eu lanço sobre a vida deles discernimento, eu lanço sobre a vida deles conhecimento, eu lanço sobre a vida deles temor, eu lanço sobre a vida deles que aprendeis aquilo que o Senhor ensinou, e eu lanço sobre a vida deles testemunhos, porque eu já agradeço. O Senhor disse: e o Deus da paz estará convosco. Aplauda o Senhor Jesus.